Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Pedro Rocha, que tem propostas, de outros clubes para deixar o Remo depois da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador que foi muito importante, com 15 gols e 8 assistências no torneio, e certamente foi um ano super importante na vida, dele, porque conseguiu repetir bons números que, para falar bem a verdade, ele só teve, na época do Grêmio. Então, podemos dizer tranquilamente que tinha quase 8 anos, que o Pedro Rocha não tinha números tão expressivos, e foi o ano de mais artilheiro dele na história da sua carreira, certamente com vários outros clubes interessados. Lembrando que no meio do ano teve 2 clubes da Série A interessados no jogador. O que aconteceu para ele não sair? Primeiro que o Remo não tinha interesse em liberá-lo, faltando 6 meses para o contrato, e fez muito bem, quanto que não valeu esse acesso, muito por conta da boa fase do Pedro Rocha. Então, mesmo que recebesse 10 milhões de reais, não teria valido a pena, olhando de forma agora, depois com a obra toda pronta. E o contrato dele está no fim. O próprio presidente já deixou claro que tem interesse, o Tonhão, em continuar com o jogador para o ano que vem. Eu diria que tem grande chance disso acontecer, até porque um dos motivos dele não ter ido para alguns clubes aqui no Brasil, no meio do ano, além de que o Remo exigiria uma proposta financeira, é que o salário dele já não era baixo na Série B, já era um dos maiores salários do Campeonato Brasileiro, da Série B, então isso aí, sem dúvidas, fez muita diferença. E analisando outros casos do atual elenco, será que fica, será que não? O Diego Hernandes, emprestado junto ao Botafogo, tem também o João Pedro, herói do acesso, se ele fica para o ano que vem ou não, até porque foi um jogador muito importante nessas últimas 5 rodadas. Vou trazer todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art of Foot, conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, que é de 71 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição e bora aqui então rumo a essa próxima meta, combinado? Eu vou deixar aqui então sobre algum desses jogadores do atual elenco. Um deles é o Diego Hernandes, atleta que, se o Remo quiser comprá-lo, vai ter que desembolsar algo próximo daquilo que o Botafogo já havia comprado em 2023, naquela ocasião foram 2 milhões de euros. Talvez o Botafogo aceite um valor um pouco menor, talvez 1,5 milhão de euros e tudo mais, mas estaríamos falando tranquilamente da casa dos 10 milhões de reais para continuar com o jogador, que não participou dessa última rodada contra o Goiás, nem contra o Novo Horizontino, ficou fora aí de alguns jogos importantes, mas ainda assim foi muito importante no clássico, no gol também contra o Atlético, assistência no duelo contra o Cuiabá. Ainda assim, acho que é um jogador que poderia sim continuar para o ano que vem. 14 partidas, 3 gols e 2 assistências nessa edição da Série B. Podemos dizer que o Diego Hernandes, o Pedro Rocha e o João Pedro foram peças fundamentais nessa reta final. Pode ser que o Remo consiga um empréstimo por mais um ano, por exemplo, junto ao Botafogo? Pode ser, mas tem que ver porque o contrato dele junto com o Botafogo é só até o meio de 2027, Então, para o Botafogo seria o interessante mesmo era vendê-lo por agora, porque quando ele voltar do empréstimo, se emprestar por mais um ano, vai faltar 7 meses, para o fim do contrato. Mas é claro que pode renovar, pode também se valorizar muito jogando uma Série A pelo Remo, e talvez o Botafogo não só recupere os 2 milhões, mas consiga até uma compensação financeira, ainda maior. Eu analisaria, acho que igual o empréstimo, realmente o Remo pagando uma compensação pelo empréstimo e uma opção de compra seria o melhor, para você não desembolsar todo esse valor de uma só vez, mas ainda assim acho que pode ser uma boa alternativa. Lembrando que pelo Botafogo ele não conseguiu se adaptar em 2023 e 2024, 24 partidas, 1 gol e 2 assistências, passou ainda 6 meses no León do México e mais 6 meses também no Everton do Chile, Então, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Eu particularmente acho que valeria a pena esse investimento, só tentaria realmente a melhor forma, talvez um empréstimo, com uma obrigação de compra daqui a um ano e tudo mais, para não ter que pagar tudo à vista, O João Pedro também é um jogador que, pelo que eu vi, o contrato dele era até o final do ano, prorrogável por mais um. Então, a tendência é que tenha esse contrato renovado até o final do ano que vem. Mas ele vai continuar, Gustavo, será? Não sabemos, Pode ser que apareça uma proposta, pode ser que o Remo não veja ele com um bom perfil para a Série A. Tudo isso vai ter que ser analisado, e eu diria que de forma rápida, Porque diferentemente dos outros anos, você teria o estadual, a Copa Verde, para ir testando os jogadores, o Brasileirão já vai começar dia 28 de janeiro. Já está, da agorinha já chega, Já estamos aí dia 25 de novembro, logo já vai chegar o Natal, e aí já começa estadual e Brasileirão. Imagina, Muita coisa para disputar, então a tendência é que o Remo tem uma definição muito rápida a respeito do futuro dos seus jogadores. Se vai continuar, se vai renovar, se vai, por exemplo, sair, vai ter uma venda. Tenho certeza que isso deve ocorrer ainda agora nesse mês de dezembro, Eu não dou até o dia 15 ali mais ou menos, para boa parte dessas situações já estarem resolvidas. João Pedro, então,
13 jogos, 4 gols. Igual eu falei, se a gente pega os primeiros 9 jogos dele, não deixou uma boa impressão, mas nesses últimos, né, 2 gols contra o Goiás, 1 gol contra o Avaí e outro gol também contra o Cuiabá, foram importantíssimos, né? Algumas contratações aleatórias aí do Remo que acabaram dando muito certo realmente, de jogadores estrangeiros, né? Até o próprio Grego aqui também, que fez uma boa partida contra o Goiás, achei um bom desempenho dele, com 1 gol e uma assistência também. Não ficaria surpreso dele continuar para o próximo ano, até porque eram vínculos parecidos, contratos curtos até o final da Série B, certamente com um bônus bem generoso, né? Agora conseguindo acesso e prorrogável talvez por mais 1 ano. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Se manteria os jogadores? Se acha que um deles aqui sairia? O espaço para comentários vai estar aberto aqui então para vocês. Só tomar uma água antes. E vamos falar aqui então sobre o Pedro Rocha. Vou deixar essa matéria aqui do portal DOL. O Tonhão trouxe uma entrevista e fala, né? Tem interesse em ficar. Diz Tonhão sobre o Pedro Rocha. Camisa 32 aí foi uma peça fundamental durante toda a temporada. Ele fala aqui, ó. Além de um baita profissional, bom caráter, devoto de Nossa Senhora, ele foi o artilheiro da Série B. Então vamos fazer um esforço para que ele permaneça, né? Então, disse aí o Tonhão, e ainda ele completa dizendo, né? Ele nos ajudou e vai ficar conosco para o ano que vem. Então já deu uma cravada aí o Tonhão, mas vale lembrar, o contrato dele vai só até o final desse ano. Tem vários canais, né, falando sobre o fim de contrato dele com o Remo, né? Então muitos outros times que já haviam demonstrado interesse nele, que foram o Vasco da Gama e o São Paulo, podem voltar à tona e ir atrás do jogador. É claro, eu particularmente acho que tem grande chance disso acontecer, porque ele está com uma identificação muito grande no Remo, ele inclusive, né, já tem esse histórico, né, com a equipe, não foi muito bem em outros clubes que ele passou, e agora para jogar numa Série A, você chegando num novo time tendo que adaptar, e eu acho que a questão financeira nem vai ser um impeditivo, porque o Remo pode sim oferecer um bom salário para ele ser o melhor, ou o jogador mais bem pago, né, do time, para uma Série A do ano que vem. Então eu vejo particularmente grandes chances desse negócio acabar acontecendo e ele ficar para o ano que vem. Eu acho que é sim uma boa opção. Ah, mas ele foi artilheiro da Série B, Série A é outra história. Eu concordo, mas ele tem um histórico muito grande, né, de desempenho na primeira divisão. Teve muitos altos e baixos? Teve, mas ele foi bem pelo Atlético Paranaense em alguns momentos, pelo Fortaleza também, quando ele chega em 2022, não é à toa que o Fortaleza acaba ficando com ele em definitivo, pelo Cruzeiro em 2019, que é o time que eu torço. Apesar do Cruzeiro ter caído e tal, o Pedro Rocha foi um dos poucos que se salvaram naquele ano, né? Não foi uma temporada terrível, acho que só no Flamengo que a gente pode colocar aí realmente como pouca participação realmente em 2020, apenas 11 jogos. E aí eu vou deixar aqui 2 matérias do Nicola que eu acho interessante para a gente ver, né? A primeira uma especulação no meio do ano e a outra mais recente. Bora aqui para o meio do ano para vocês terem uma noção naquela ocasião, né? Interesse de Vasco e São Paulo. Vou fechar o vídeo para falar sobre Pedro Rocha, o atacante que é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, está na mira do São Paulo. O tricolor não conseguiu avançar em relação ao Marcelo Bian, centroavante brasileiro que joga no time japonês. Contei para vocês sobre essa dificuldade no vídeo no início da tarde dessa sexta-feira. Até por isso, o tricolor continua buscando alternativas. Se pintou o nome do Pedro Rocha. Vocês lembram dele? Jogador que já passou por vários clubes grandes, hoje com 30 anos de idade, defende o Remo, um dos times que lutam pelo acesso na Série B do Brasileiro. Os números do Pedro Rocha na Série B são ótimos, 21 partidas, 10 gols e 3 assistências na temporada, 33 jogos, 14 gols e 4 assistências. Ele está no Remo desde o início do ano e foi contratado pelo Marcos Braz. Chance de o negócio acontecer entre São Paulo e Remo é pequena, isso porque o tricolor se espantou com as cifras envolvidas. Primeiro, se surpreendeu a descobrir que o Pedro Rocha ganha no Remo R$400 mil por mês. Depois, porque Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Remo, quer entre 2 e 3 milhões de reais para liberar o atleta, sob a alegação de que Pedro Rocha é hoje o principal jogador do time. Contrato só até dezembro. Se o São Paulo quiser assinar um pré-contrato para a próxima temporada, beleza. Mas se quiser o jogador por agora, e essa é a emergência do São Paulo, precisaria desembolsar essa grana que o São Paulo não tem. Hoje, a maior possibilidade em relação ao Pedro Rocha é ir para os Emirados Árabes Unidos. Esse time dos Emirados topa bancar a pedida do Remo e agora tenta negociar um acerto com o Pedro Rocha, que pede um caminhão de dinheiro para voltar a jogar no exterior. Então essa matéria que foi em agosto e trouxe 2 pontos importantes, né? A questão do salário, mais de 400 mil por mês, realmente absurdo, e era uma compensação pequena, né? 2, 3 milhões de reais. Eu até tinha esquecido desse outro time estrangeiro que tinha interesse em contratá-lo.
certamente agora ele livre, ao invés, por exemplo, do Remo exigir 4, 5 milhões, ele pode colocar esse dinheiro no bolso, um salário de 1 milhão, por exemplo, na Arábia. Então eu acho muito mais provável se ele continuar no Remo. Se não ficar aqui no Remo, vai ser realmente para jogar no exterior, e aí com uma proposta gigantesca. Se o Remo pagava 400 mil para ele na Série B, para uma Série A, sinceramente, se você me falasse, Gustavo, acho que o Remo não chegaria em 600 mil, eu acho que sim, viu? Dependendo, eu nem ficaria surpreso, apesar de eu achar esses números um pouco inflacionados. Bora lá. Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado. Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar numa equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu 3 milhões de reais para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. Então assim, cada hora surgindo uma informação diferente, né? Mas a tendência mesmo é do Pedro Rocha renovar. Só que vamos esperar, porque apesar dele ter falado que tem interesse e tudo mais, o próprio Tonhão, não é uma situação fácil, porque já vimos, né? Olha o tanto de time que foi ventilado aí. São Paulo, Corinthians, Vasco, esse time aí dos Zé Virados, se voltar com uma proposta mesmo, agora falando que ele teria interesse de jogar num time grande da Série A, eu particularmente acho que pela carreira dele, já jogou em time gigante já, gente, acho que não sei se ele teria esse desejo dele mesmo. Na Série A eu vejo ele muito mais ficando no Remo. Agora, apareceu um time lá da China, da Arábia, do Catar, 1 milhão e 300 mil por mês de salário, livre de imposto, e aí 3, 5 milhões de reais de luva, cara, quem que não iria, né? Aí que eu fico nesse ponto. Mas se ele já recebia 400 mil na Série B, quanto será que esse salário dele não iria, né, para uma Série A? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal. Bora chegar essa marca de 71 mil inscritos aqui no YouTube. Em dezembro vai ter mês aqui, né, no canal de sorteio de camisa do seu time do coração. Então se inscreva e nos vemos numa próxima. Valeu!